Eu queria mandar um forte abraço à equipe técnica da Rede Bandeirantes, que sempre foi a melhor equipe técnica do rádio e da TV, não é? Mas em especial ao Jean e companhia, que estiveram aqui na minha casa e mexeram no equipamento de uma forma tal que hoje a imagem está perfeita, como aliás é característica do Grupo Bandeirantes. Tem uma equipe técnica fantástica, que eu sempre respeitei demais e sempre ressaltei, não só aqui na rádio, como na televisão. Eu queria agradecer também ao Marcelo, que faz o programa com a gente hoje, o Ricardo e o Bolívar, que está aí ajudando o Marcelão, não é? Se não fossem esses caras, a gente não chegava até você, porque se eles não apertam o botão, simplesmente não há som. Tá? E o nosso Jean botou uma câmera aqui, o Agostinho, uma câmera tão legal que eu resolvi criar um quadro com essa câmera. Um quadro. Não sei se já foi passado pelo Garrafa, porque o Garrafa tem 1000 afazeres, né? Aliás, hoje nós vamos entrevistar o Dudu Nobre, filho do Roberto Carlos, que eu acho um cara fantástico, maravilhoso, vai falar com a gente aqui. Por isso que eu botei o papo com o Datena aqui atrás. Mas ele mandou uma câmera para cá, eu resolvi, dentro da minha explosão de criatividade, usar essa câmera para que você escolha o vilão do dia. Porque a câmera ficou olhando para mim, eu estou até envergonhado de olhar para a câmera, porque ela ficou olhando para mim, é uma câmera robótica, e parece o Darth Vader. Então nós vamos escolher o vilão do dia. Não, desse jeito não aparece. Aí está, Darth Vader. Ó, Dê uma olhada, Darth Vader. meio assustadora mesmo, hein? E aí o Ricardo vem com a música, e aí a gente escolhe o vilão do dia. Né? Do tubo, o cara vai ver o Darth Vader. Se não, você escolhe o vilão do dia com a música do Darth Vader. Quem é o vilão do dia pra você hoje? Pra mim é o Witzel. E pra você, Agostinho Teixeira? É duro escolher o vilão. Eu vou votar, porque eu não fico... Darth Vader. Eu não fico em cima olha lá, o Darth Vader. do muro, olha só, é assustador mesmo esse olhão, né? Essa é a câmera que o Jean colocou aí, de novíssima geração. Fantástico. Olha, eu sei que eu vou ficar... Vou arrumar indisposição com metade da audiência aqui. Mas pra mim é o Paulo Guedes. Paulo Guedes. Pra mim, Paulo Guedes. Bom, é um forte concorrente. Eu posso mudar o voto ou não? Não sei, vou consultar aqui os universitários. Pode mudar o voto. Se eu puder mudar o voto, eu também fui de Paulo Guedes. Mas o Witzel, que foi eleito para defender frascos de comprimidos, né? Que se dizia o sujeito que era incorruptível, que vinha de um sistema de leis e que por isso jamais cometeria qualquer deslize, tudo leva a crer que ele já vinha cometendo deslizes antes de assumir o governo do Rio de Janeiro. Não só ele, como a senhora dele, que estão sendo investigados. Tá? De repente ele quis bater no peito mais forte, começou campanha um pouco mais cedo, quis se lançar a presidente da República, não é? Com essa bandeira de defender a direita com unhas e dentes, e na verdade acabou se ferrando porque pisou no calcanhar do Bolsonaro. Pisou no calcanhar do Bolsonaro, o Bolsonaro usou tudo que ele tem como presidente da República e foram revirando os podres que o Witzel tinha no armário. E é duro de achar podre no armário. Os podres foram tantos, que acho que foi unanimidade lá a votação no Rio de Janeiro. Até os parças do Witzel votaram pró-impeachment dele, que tem todo um rito agora. 69-0. O cara é afastado, né? 69-0. Foi uma goleada, digamos, né? 69 é um número histórico. Sugestivo. Um número histórico, 69. 69-0. O Witzel tomou de 69-0. É a mesma coisa que aquele cara que se candidata... É por isso que eu tenho medo de me candidatar de vez em quando, Agostinho. E o cara só tem um voto. Quer dizer que nem a família dele vota nele. O Witzel, até os parceiros dele votaram contra ele. Até os parceiros. Você vê como em política tem traíra pra caramba. Não, tem traíra saído pelo ladrão. Aliás, saído pelo ladrão não, acho que entrando pelo ladrão. Acho que o termo é mais ou menos esse. 69-0.
Quer dizer, os caras têm consciência mesmo de que o Witzel meteu a mão no pote, né, Agostinho? E a defesa dele é uma coisa pra você guardar. A defesa dele é que queria a defesa do São Paulo. Passa qualquer coisa. Do Corinthians. Só que aí, ele admitiu que colocou a Raposa pra tomar conta do galinheiro, ele falou isso, mas disse que se ele errou, todos lá na Assembleia erraram também. Quis compartilhar a falta de controle dele. Os argumentos não foram suficientes para ele tomar de 69-0, já vai tarde. E tem um detalhe, hein? Ele tem que tomar cuidado, não é só para perder o emprego, perder o assento. Tem que tomar cuidado para não ser preso. Tem um detalhe, uma votação de 69-0 não só é super, hiper favorável ao impeachment, que tem um rito, demora não sei quanto tempo aí, para o cara ser empichado, mas ele pode continuar sendo investigado, pode acabar na cadeia, com os desvios que houve aí durante a pandemia, mas também antes da pandemia, porque já havia relações aí meio complicadas no Witzel com gente que operava para o Cabral. Você imagina, você botar a cara que operava para o Cabral via esposa dele, não é? Via esposa do Witzel, que é advogada, numa história parecida com a do Cabral, que a mulher do Cabral também é advogada. Então, você botar o cara que trabalhou no governo do Cabral, e não só ele, mas alguns caras, aquele cara do Ministério da Saúde, não o secretário de Saúde, mas um dos caras do Ministério da Saúde, era do Ministério do Cabral, da Secretaria do Cabral. Um dos caras da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro era do secretário do Cabral, esse foi preso. Primeiro, o secretário ele foi pego com a mão no pote e falou, não, o secretário é meu parceiro, esse é meu amigo, esse aqui eu vou botar numa divisão de notáveis. Quer dizer, aí é botar a raposa, vem cá, isso aí não é botar a raposa tomando conta de galinheiro, é defender a raposa que você colocou para tomar conta do galinheiro que comeu a galinha. Aí você pega a raposa, põe debaixo do seu braço assim, não, a raposa é notável. Ela, que é acusada de comer a galinha, nós vamos botar ela aqui para ver quem é que está comendo a galinha do meu governo. Ele defendeu a raposa com unhas e dentes. Aí pegaram o cara com 8 milhões e meio dentro de casa, aí é batom na cueca. Não teve jeito e pronto, acabou. Simples assim. Witzel foi para o espaço. Já foi tarde, na verdade, né? Porque a máscara caiu mais cedo do que costuma cair de político. O político engana um determinado tempo, mas a máscara caiu violentamente. Esse é o grande detalhe. E o Witzel tomou de 69-0. No âmbito local, Agostinho Teixeira, meu grande amigo, camarada. Aliás, como vai o seu gato Saramago? Tá bem? Tá bem. Então tá bom. Lépido e faceiro. Você respondeu de uma maneira que... Eu ia falar sobre gato, porque sempre há gato em eleições ou coisa parecida e tal. O Celso... mais ou menos isso. O Celso Russomano sempre é tido como o cavalo paraguaio. Larga na frente e não vai nem para o segundo turno. Dessa vez, eu acho que a coisa vai ficar complicada, hein? Vai ficar complicada, porque ele tem, pelo menos a princípio, não de uma forma definida, mas informalmente, quase que definida, o apoio do Bolsonaro. Se o Bolsonaro continuar bem na avaliação das pesquisas, o Bolsonaro pode ajudar o Celso Russomano não só a ir para o segundo turno, como também a ganhar as eleições. Entendeu? Esse é o grande detalhe. Agora, eu lhe pergunto, Agostinho Teixeira, do outro lado, tem 2 candidatos, você precisa ficar de zóio neles. Você tem que abrir o zóio para eles. Tá? Normalmente a esquerda representa muito a periferia, representa demais a periferia. Não é? Tem mais projetos voltados à periferia, defende a periferia e daí por diante. Não é? Seria mais ou menos assim, os ricos amam a direita e odeiam a esquerda, mais ou menos isso. Eles não falam em polarização, olha, polarização. Aliás, eu não sou de esquerda, direita, não sou de centro, eu sou pela Constituição. Mas durante essa campanha política, quando havia possibilidade de eu ser candidato, o cara disse assim para mim, um dos caras disse assim para mim, olha, Datena, nós fizemos uma pesquisa e você não está bem avaliado entre os ricos. Pô, meu, eu falei, graças a Deus, meu chapa, eu soltei rojão. Você acha que eu queria governar para rico? Queria governar para rico também, mas não só para rico, como faz a maioria. Tem apoio de campanha esdrúxulo, criminoso às vezes, de
de companhias, de onde está o capital, o dinheiro e tal, e daí por diante. Entendeu? Eu falei, graças a Deus que eu sou mal avaliado entre os ricos. Aliás, eu nunca quis ser bem avaliado entre ricos, coisa nenhuma. Se o povão tiver comigo, é porque grande parte do povão, se tiver do meu lado, eu estarei muito mais perto da verdade. Assim penso eu. Não que dão a rico que é boa gente, é rico que ganhou dinheiro honestamente e tal. Alguns que herdaram a grana e continuam honestos e dão empregos, são empresários de excelente qualidade, tanto que o Brasil tem empresários excelentes que colocam o Brasil como a 10ª potência mundial. Concorda comigo ou não? Mas eu prefiro ser muito melhor avaliado pelo povão do que ser melhor avaliado por rico. A hora que o cara disse isso, mas o cara disse com o nariz bem empinado, né? Eu falei, graças a Deus que eu estou mal avaliado entre os ricos. Eu quero estar com o povo e fim de papo. Mas do outro lado, tem o Márcio França e tem o Boulos. O Boulos dizem que é o novo Lula. Tá? Diz que o PT, o PT não vai apoiar o Boulos, não vai até a página 2. Tá? Talvez no primeiro turno tente ainda dar uma força para o Tato e tal, mas se o Boulos passar para o segundo turno, o PT vem com tudo. Com o Boulos, você não tem a dúvida. Tá? E aí como é que ficaria a briga ou do Russomano ou do Covas, se o Russomano desidratar e acontecer o que aconteceu em campanhas passadas? Eu já li uma opinião hoje do Sakamoto que, de repente, o Russomano pode não ser o cavalo paraguaio. É por isso até que eu estou fazendo esse comentário. E ele tem razão, porque a pesquisa do Datafolha já dá uma vantagem grande para o Russomano. Não é? Ele saiu em outras pesquisas, ele saía com 40 e tal. Dessa vez ele saiu empatado da pesquisa Atlas com o Bruno Covas. Saiu em primeiro lugar, mas com diferença de 6, já aumentou para 9 a diferença do Russomano em relação ao Covas. Está abrindo demais. Né? Quem está desidratando aí é o Covas, pelo jeito, representando o centro-direita e daí por diante. Mas se passar para o segundo turno, como é que ficaria o candidato Russomano ou o candidato Covas de frente ao Boulos? Como é que seria a reação? O Covas tem sobre si a dificuldade de dirigir uma cidade em pandemia. Só dele estar em segundo lugar já é um milagre, porque o cara dirigir uma cidade em pandemia, ele enfrenta uma dificuldade enorme. Ele tem que tomar atitudes, como ele tomou, algumas erradas, outras certas, né? Errou, para mim, na questão de hospital de campanha, errou em fazer chafariz de 100 milhões, os caras beberam fazer chafariz de 100 milhões, né? Errou numa série de coisas, né? Começou a política da ciência, foco da ciência e tal, e, na verdade, a economia de São Paulo só não quebrou porque algumas indústrias ficaram abertas e tal, mas a periferia foi para o espaço. A periferia se ferrou com todo mundo preso dentro de casa e essa periferia, na hora de votar, está lembrando disso, é claro. E nisso, o Russomano não tem desgaste nenhum, porque ele estava lá na televisão, ele não estava participando como político diretamente. Você nem ouve falar do Russomano, a não ser o cara que ouve falar do Russomano, vê ele lá discutindo com... tá bom para você, tá ruim para o outro e tal, e pronto, acabou. O cara não fala do Russomano como político. Desses políticos que tem aí, ele é o menos político que existe. E o mais ao mesmo tempo, porque ele faz política toda hora. Mas o grande lance é que ele teve menos desgaste. Então ele, como representante de direita, pode entrar realmente no lugar do Covas. Não está afastada essa possibilidade. Vamos ver como é que ele caminha daqui para frente para ver se não é cavalo paraguaio, como foi nas últimas eleições. Mas e o Boulos, por exemplo, contra o Covas ou o Celso Russomano, como é que reagiria? Porque aí vem todo mundo da esquerda junto com ele. Né? Agora, me parece que um candidato perigoso realmente para os dois que estão na ponta é o Márcio França. Esse é complicado. Porque se você pegar as últimas eleições, e não adianta o cara falar que não tem recall das últimas eleições, porque há recall das últimas eleições, sim. Há recall das últimas eleições. O Márcio França perdeu para o Dória, porque o Dória se juntou com o Bolsonaro, na onda do Bolsonaro, o Bolsonaro meio que não querendo. Sabe tirar aquela foto meio assim? Foto meio de lado, o Dória sai para lá, deixou o Dória esperando um tempão lá em Brasília para recebê-lo. O Bolsonaro não queria apoiar o Dória de jeito nenhum, mas ele fez o Bolsodória e tal, que ele nega até hoje. Mas é claro que fez, a história conta isso, e por isso o Dória foi eleito.
né? Mas em São Paulo, capital, que é onde é a eleição agora, o Márcio França deu um couro do Dória, ganhou do Dória. Esse é o grande detalhe. Então, o Márcio França tem força aqui na capital porque foi governador de São Paulo na época do Alckmin, ajudou a resolver o problema dos caminhoneiros, uma crise terrível, e passou meio que sem escândalo nenhum durante o seu governo, que ele esteve à frente do estado de São Paulo. Então, é um candidato seríssimo, né? A esquerda, que parecia morta pelos erros da direita, pode se complicar dessas eleições da direita com uma esquerda que estava morta e enterrada. Ninguém falava em Boulos, ninguém falava. Do Márcio França até falava, porque era um candidato meio de centro-esquerda, não é? Do Márcio França até falava, mas do Boulos, ninguém falava do Boulos. Ninguém falava Boulos, o cara pensava naquele cara que faz bolo da televisão lá, aquele cara que trabalha na Record e é americano. Agora o Boulos não, o Boulos já aparece com 9%, não é isso? Quer dizer, um número considerabilíssimo, velho. E dizem que esse cara, muito mais que o Gilmar Tato ou qualquer pessoa, seria o sucessor do Lula. Seria o cara que tem um discurso parecido com o Lula e tal. E aí vem os debates. Nos debates, o Russomano sempre foi muito ruim de bola nos debates. Parece que no debate ele amarela, ele sai do jogo, entendeu? O Covas é um cara firme e que, pelo equilíbrio que ele tem, ele pode ir bem. O Boulos, se ele conseguir conter a agressividade dele, ele tem um discurso forte, mas às vezes agressivo demais. E isso está provado que o eleitor não gosta. O eleitor não gosta de cara que fica batendo o pé. Por isso que inventaram a história do Lula que nem margarina, Lula light, Lula paz e amor e tal. Enquanto o Lula bateu muito, não ganhou nada. Depois, quando ele começou a disfarçar e tal, e parece que disfarçou demais até, e aprendeu a disfarçar pra caramba, tanto que foi preso, de tanto que ele aprendeu a disfarçar. Aí ele foi eleito. Agora, o Márcio França em debate é bom pra caramba, porque o Márcio França, ele entende de política como poucos. Ele é um cara que vai bem em debate. Então essa campanha está totalmente em aberto. Pode acontecer, velho, com a esquerda, o que aconteceu com a direita na eleição passada. Não foi a direita que ganhou disparado com o Bolsonaro. O Bolsonaro era um cara que pouca gente conhecia. A gente entrevistava o Bolsonaro aqui sempre, democraticamente, e quando ninguém ouviu o Bolsonaro, todo mundo metia o pau no Bolsonaro. A gente dava o microfone para ele aqui, porque nós partimos do princípio que todo mundo tem que ser ouvido. Concorda comigo ou não? Tá? Então a gente ouviu o Bolsonaro aqui, quase ninguém ouviu o Bolsonaro. Bolsonaro um dia até falou, Datena, eu te amo, eternamente eu te amo e tal. Porque a gente dava espaço para ele, como dava espaço para todos os outros candidatos. Mas não foi a direita que ganhou disparado na frente da esquerda, foi a esquerda que se complicou e houve muita roubalheira em governos de esquerda e por isso a direita ganhou de goleada, né, com o Bolsonaro levando uma série de candidatos, inclusive o Witzel veio no bojo do Bolsonaro. O Dória, se não vai no bojo do Bolsonaro, não está eleito. O Bolsonaro elegeu gente pra caramba. Ele elegeu outro governador de Santa Catarina também, que tá para ser empichado também. Já tá na bica ali para ser empichado. Aliás, infelizmente, o cara é bombeiro. Tá? O bombeiro que tem uma imagem tão legal, que a gente defende tanto. Mas o bombeiro não tem culpa de ter um candidato que pode ter dado motivo, eu não estou acompanhando direito lá em Santa Catarina, mas pode ter dado motivo para ser empichado. Muita gente que não tinha capacidade de se elegeu junto com o Bolsonaro. Então a direita se aproveitou da esquerda. Agora, que os erros que nós cometemos em São Paulo, pode ser que atrapalhe o centro-direita e dê uma chance para a esquerda num possível segundo turno. Se houver segundo turno, você pode ter certeza que vai sair faísca, viu? Vai sair faísca. Se o Bolsonaro não tiver o potencial e não apoiar, primeiro se ele não apoiar abertamente, ele vai apoiar indiretamente o Russomano, mas se ele, e não sei até que ponto indiretamente ele pode transferir voto. Agora, se ele apoiar abertamente o Russomano e não fazer com que o Russomano vá para o segundo turno, aí a coisa fica complicada pra caramba, porque a esquerda ganha força. E eu não sei como é que vai ficar essas eleições. O centro-esquerda ganha força também com o Márcio França e o tal de Boulos, que cresceu assustadoramente. Do jeito que cresceu o Bolsonaro no Datafolha, na última avaliação, o Boulos cresceu como candidato.
proporcionalmente até mais, né? Como candidato a prefeito de São Paulo, porque ele não aparecia no gibi. Então, amigo, eu não sei o que vai virar isso aí. É um balaio de gato que a gente tem que esperar para ver. Dizem que é muito cedo para você fazer uma avaliação em relação à eleição aqui de São Paulo, mas vai ser um pega para capar, onde o debate vai ser decisivo. Vai ser decisivo o debate. Estão dizendo até que o Russomano vai usar a tática do Bolsonaro, tática boa parte da campanha, que ele não queria ir aos debates, depois levou a facada, e aí não ia mesmo porque levou a facada. Dizem que o Russomano vai adotar a técnica de não participar do debate. Se eu fosse ele, eu não ia. Porque ele já está provado que em debate ele vai muito mal. E os outros candidatos têm capacidade de discurso, até a Joyce fala bem pra caramba e tal. Então os debates podem mudar a situação do eleitor, se bem que, do jeito que está, eu não sei se vai mudar muita coisa, não. Não sei se vai mudar muita coisa, não. Datena, pesquisa é pesquisa, os caras já erraram muitas vezes. Acontece que se você der uma olhada nessas pesquisas aí, né, e a gente confia na pesquisa do Datafolha, antes houve a da Ibope, do Cantar Ibope, que não é mais do Montenegro, o Cantar Ibope é separado, né? E a pesquisa Atlas e tal, era mais ou menos a mesma coisa. A única diferença é que, em relação às pesquisas anteriores, a pesquisa do Datafolha deu 3 pontos percentuais a mais para o Celso Russomano aí, mas também o bolo subiu. Subiu acho que 2 pontos percentuais em relação às outras pesquisas que foram divulgadas. Vai ser uma eleição que, sei lá, indo para o segundo turno, vai ser complicado de saber quem ganha essa bagaça. Mas vamos esperar para ver. Esperar para ver. Né? Eu te pergunto já que são 10h. Opa, 10h22, né, Datena? 10h22, já a gente retoma esse contato com o Datena, falando sobre as eleições, a propósito dessa pesquisa da Datafolha, está na capa da Folha de São Paulo de hoje, mostrando que a briga vai ser boa mesmo. A princípio, na ponta, Celso Russomano, que confirmou agora há pouco, né, foi o último, na verdade, a confirmar como cabeça de chave, como cabeça de campanha, e já aparece ponteando aí nessa pesquisa 29-20. É uma diferença significativa, nem começou ainda a campanha para valer, mas já dá pinta de que vai ser uma briga boa. E aí, como o Datena estava dizendo, o que se especula, e é só especulação mesmo, é que vai ser uma briga, porque Celso Russomano e Bruno Covas, eles mais ou menos disputam um eleitorado muito parecido mesmo, né? Tem o Márcio França, que tem esse pezinho na centro-esquerda, se bem que muita gente até desconfia, mas ele tem apoio do PDT, que é um partido que não é de direita, um partido mais de centro. E então ficaria no outro extremo, de um lado, digamos, por hipótese, fica Bruno Covas com o Celso Russomano, e do outro lado, né, Datena, você tem a esquerda representada por Gilmar Tato, que não convence nem a petistas, pelo que eu tenho visto aí, então por isso talvez esteja desaguando alguns votos já petistas para o Guilherme Boulos, né, Datena? Os seguranças aí que são fantásticos para saber se tem alguém mexendo na internet, para parar de mexer nessa internet, senão a gente não consegue falar. Eu tenho a impressão que está tudo novo aqui, trocaram, botaram equipamento de última geração. Eu tenho a impressão que o problema não é aqui com o equipamento, né? Foi a internet que caiu mesmo. Mas de qualquer forma, o vídeo não voltou ainda, ô Garrafa? Voltou, porque eu estou sem vídeo aqui. O vídeo ainda não voltou? O áudio está brilhante, o vídeo não. Então, mas você vê como é que é a coisa, né? Tem dia que de noite não funciona a coisa, então vamos tentar restabelecer o vídeo aí. E essa internet aqui é Vivo. Olha lá, atenção, Vivo.
vocês não vão morrer na hora do programa, né? Me ajuda aí, ó. Tomara que volte logo esse vídeo aí pra gente mandar ver. Mas rádio, por enquanto, é som também, na minha opinião, e tem muita gente ouvindo a gente aí na rádio. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com a sessão Qual é a Sua? A sessão Qual é a Sua? Ricardo, bom dia! Qual é a sua? Qual é a sua? Qual é a sua? Nós já temos a sessão Qual é a Sua, caiu aí também o Garrafa? Já temos aí a sessão Qual é a Sua? A sessão Qual é a Sua não cai nunca. Então, já tá no ponto a sessão Qual é a Sua? Não? Os caras estão acordados aí. Se tem cara da internet dormindo aí. A operadora aqui qual é? A Vivo? Sei lá se é a Vivo. Se for, estão dormindo. É Vivo. É Vivo? Deixa eu ver aqui, é Vivo. Deixa eu chegar bem perto aqui para ver se é Vivo D-Link, eu não sei. Me avise aí qual é a operadora aqui, ô cara. Me avise aí você da nossa técnica, que é a melhor técnica do Brasil. O problema não é Vivo? Vivo. Então, Vivo. Atenção, Vivo, vamos acordar que vocês estão mortos aqui, ó. Me ajuda aí, ó. Na sessão Qual é a Sua, ô Guilherme, manda aí. Vamos lá, Datena, bom dia. Bom dia, Datena, bom dia, Augustinho. Aqui é a Marilena de Francisco Morado. Concordo plenamente com o Augustinho. Para mim, o vilão do dia é o Paulo Guedes, que é colocar essa CPMF. De novo isso, só sobra pro pobre. Olha, Datena, desse jeito, eu vou querer que o mundo também pare, que eu quero descer, viu? Bom dia. Datena, bom dia. O vilão do dia é a CPMF, depois das eleições que vai vir para nós. Peraí. Para essa bagaça. Então nós temos que mudar a sessão Qual é a Sua, botar... Pena que não dá para botar a câmera do Darth Vader, mas dá para botar a música do Darth Vader. Porque pelo jeito a sessão Qual é a Sua virou o vilão do dia. Atenção, Darth Vader. Atenção, qual é o vilão do dia, hein? Prega o rei aí na sessão. O vilão do dia já pegou, hein? Vamos ver. Datena, bom dia. O vilão do dia é a CPMF, depois das eleições que vai vir para nós pagar. Jorge de Valinhos. Bom dia, Bandeirantes. Bom dia, Datena. Lucas de Praia Grande. Doutor Gilmar Mendes. Bom dia, Datena. Bom dia, Agostinho. Para mim, o vilão é a supervisora do Hospital da Cachoeirinha. E não pensar nos recém-nascidos.